Graça e paz sobre a tua vida, mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Que possamos compreender a vontade de Deus, que possamos compreender seu plano, propósito para as nossas vidas. Mas mais do que isso, precisamos entender o aspecto natural de ser do ser humano. E entender que precisamos rejeitar a paixão humana, rejeitar o pensamento natural, pois não traduzem a vontade de Deus. O homem precisa entender, pois ele foi entregue às próprias paixões. Isso, Paulo escrevendo na carta aos Romanos fala sobre isso. Isso está lá em Romanos 1, do 28 ao 32, que diz assim: E como não querem saber da verdade, do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que faz essas coisas merece a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Primeiro, Deus não nos obriga a compreender sua vontade, não nos obriga a sujeitarmos a sua vontade. Ele se revela. Ele se dá a conhecer. Ele criou o homem, deu-lhe tudo, capacitou, deu-lhe inteligência, de maneira que pudesse fazer escolhas que traduzissem a sua vontade. Mas o que o homem faz afasta de Deus. Quer viver segundo os próprios desejos, achando que pode ser como Deus, fazer as escolhas corretas, mas quando faz essa escolha, na realidade, ele está se submetendo àquilo que seja a vontade do próprio diabo. Pois viver desta maneira, andar segundo o pensamento natural, traduz um pensamento diabólico, traduz um pensamento natural que não tem nada a ver com Deus. E a gente precisa entender isso, que quando escolhemos viver dessa maneira, na realidade estamos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Na realidade, delitos e pecados é vivendo dessa maneira, com ganância, com vício, com ciúmes, caluniando, sendo imorais. Então a gente precisa entender que ao escolhermos viver desta maneira, na realidade, estamos afastando de Deus. Mas mais do que isso, precisamos aprofundar o entendimento, pois Cristo nos chama para sermos reconciliados com o Pai. Ele foi a oferta, ele foi a revelação do Deus invisível, o modelo que devemos seguir, e ele mesmo disse que, se o amássemos, nós deveríamos obedecer os seus mandamentos. E ele disse que um novo mandamento ele tinha dado, que a gente deveria amar uns aos outros como ele amou. Não é um amor que se traduz em limitar algumas pessoas, aos amigos, àqueles que queremos bem, mas é um amor que é abrangente, que alcança a todos em todos os lugares. Precisamos entender que ser a oferta se traduz na realidade em revelar Deus. Ser a oferta, na realidade, nós precisamos compreender que é fazer o mesmo que Cristo, é se oferecer em favor de todos para que possam conhecer. Quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, na realidade,
isso quer dizer que simplesmente estamos mortos, separados de Deus, sem a vida de Deus. Nós não estamos falando de religiosidade, pois religiosidade não traduz conhecimento de Deus, e sim uma maneira diferente de viver que, na realidade, traz alívio de consciência, pois se trata simplesmente de aparência, de observação de mandamentos, de dogmas, de regras, mas que não traduz uma oferta, que não traduz o amor, que não traduz a expressão de Deus. Por isso, quando escolhemos viver segundo os nossos interesses, nossa vontade, na busca do interesse próprio, na realidade estamos entregues às próprias paixões. Deus não vai nos forçar nem nos obrigarmos a sujeitar a Ele, mas precisamos aprender, quando compreendemos a sua salvação, quando compreendemos quem é o Pai, a sermos a oferta. Dificilmente conseguiremos agir diferente quando conhecemos a Deus. Mas para conhecer a Deus, precisamos desejar ardentemente o conhecimento de Deus e nos empenhar nessa busca, no entendimento, através da leitura da palavra, através da comunhão com as pessoas que querem servir, honrar e glorificar a Deus. Precisamos ser a oferta em favor das vidas, precisamos ser a oferta em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade e ser instrumento para o revelar ao mundo. Só assim revelamos que conhecemos a Deus. Pois os frutos que manifestamos, que não têm origem em nós mesmos, devem revelar e glorificar o nome de Deus, o seu nome. Devemos santificar o seu nome, através de uma vida santa, uma vida que traduz a separação para o Evangelho, para anunciar o reino, para revelar o Pai ao mundo. Vivendo no mundo, mas não sendo do mundo. Nós precisamos entender isso. Que a graça de Deus e o amor possa nos conduzir na compreensão da sua vontade e no revelar do seu nome ao mundo. E não vivermos entregues às próprias paixões, mas buscarmos conhecimento e o entendimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.